falar de um assunto diferente. Portanto, quanto aos materiais desta disciplina, estamos a falar do botão e do aço, vamos ver as suas propriedades em termos de resistência, compressão e atração, rigidez, modusticidade, os diagramas, no caso do aço, questões como os diâmetros de dobragem, e depois, porque estamos a falar do botão armado, ou seja, de betão mais aço, uma propriedade que é absolutamente fundamental, que é a aderência entre os dois materiais. Porque o botão armado funciona porque os dois materiais funcionam em conjunto. E, portanto, é fundamental nós conhecermos a aderência, quantificarmos essa aderência e garantirmos que os dois materiais estão perfeitamente aderentes. Isso consubstancia-se na prática, em geral, através do comprimento de amarração dos varões, ou seja, um comprimento que nós temos que dar aos varões para garantir que há uma transmissão de forças adequada entre o betão e o aço, ou entre o aço e o betão, e também questões como a emenda dos varões, que é algo que ocorre sempre na prática, que é a necessidade de nós emendarmos varões, porque eles não têm, eventualmente, o comprimento que nós desejamos que tenham, ou para aproveitar, às vezes, algum resto de material. Começando então pelo betão. Não estou a dizer, provavelmente, nesta primeira parte, grandes novidades. É um material que tem um bom comportamento à compressão, tipicamente, em termos regulamentares, entre 12 e 90 megapascal, sendo que os botões correntes andarão à volta dos 20, 25, 30 megapascal de resistência característica. Portanto, os botões normais utilizados em obra será o C2025, o C2530 ou o C3037. Se for um botão de central, tipicamente, hoje em dia, um C3037 é fácil de executar para as centrais e o preço é praticamente o mesmo dos outros botões, se não tiverem nenhum requisitos especiais de resistência. Se tiverem, isso é uma coisa que tem que ter cuidado, é assim, se estiverem a projetar uma moradia pequena que vai ser construída por um empreiteiro que não vai recorrer a uma central ou coisa assim no género, não especifiquem botões de grande resistência, porque eles depois não fazem esse tipo de botões, em geral, está bem? Portanto, C2025 ou um C1620. Também temos que adaptar a classe de resistência que usamos a quem vai construir a obra. A resistência à tração é aproximadamente 10% da resistência à compressão, portanto um comportamento bastante mais fraco à tração e um comportamento frágil também à tração. Ou seja, em compressão nós temos este diagrama que está aqui representado na figura, e nós temos determinada alguma ductilidade no comportamento do botão. À tração, este comportamento não linear não existe. Temos um comportamento linear até tracionar e depois o botão tracionou, perdeu toda a resistência. As propriedades do botão, em geral, são designadas pelas letras FC. Portanto, FC, em geral, estamos a referir às propriedades do botão. FC, por si só, é a tensão de ruptura do botão à compressão e depois segue-se, em geral, uma letra ou várias a esta letra. Portanto, o FC quer dizer que é do botão, o D quer dizer que é o valor de cálculo, portanto, aquele que é usado em estado limite último. O K é o valor característico. Portanto, FCK é o valor característico da ruptura à compressão do botão aos 28 dias, portanto, é o valor, quando nós temos um C2530, o FCK é o 25. O M é o valor médio de tensão de ruptura do botão à compressão. Quando nós temos FCT, então estamos a falar da resistência do botão à tração. FCTK é o valor característico da resistência do botão à compressão. FCTM é o valor médio da resistência do botão à compressão. Professor, desculpe. Diga. Pode repetir outra vez o FCK? Qual era o valor?
Quando nós temos, por exemplo, um C20, 25, o FCK é o 20. Se tivermos um C30, 37, o FCK é o 30. Portanto, a classe de resistência, o primeiro número, dá-nos o valor do FCK, que é a propriedade base de resistência do botão. Depois, como vamos já ver a seguir, todas as outras propriedades são função desta. O módulo de elasticidade designa-se pela letra EC e depois tem também várias outras letras a seguir. O módulo de elasticidade EC efetivo é um módulo de elasticidade para ter em conta efeitos de fluência, que também vamos falar nisso mais à frente. O SED é o valor de cálculo do módulo de elasticidade. O SCM é o valor médio do módulo de elasticidade. É este que vocês veem aqui, que é definido desta forma. Portanto, a curva do botão não é... O comportamento sigma epsilon do botão não é exatamente linear, mas numa fase inicial ele é aproximadamente linear. E, portanto, o comportamento inicial do botão pode ser bem representado por um comportamento linear elástico. E depois essas propriedades do botão evoluem também com o tempo. O Eurocódigo apresenta depois esta tabela, que é o quadro 3.1 do Eurocódigo, e que tem as propriedades básicas do botão. Antes de prosseguir, queria também falar aqui da organização base do Eurocódigo. E para também vocês depois se orientarem quando estiverem a procurar as coisas no Eurocódigo. Portanto, o capítulo 1 do Eurocódigo é conversa de norma. Portanto, em geral, são uma conversa que tem pouco interesse prático, mas que em termos de normas tem que lá estar. O capítulo 2 são regras gerais que o Eurocódigo segue. Portanto, é um texto que tem um conjunto de regras gerais que nós vamos falando aqui, mas não de forma tão sistemática, e portanto eu acho que vocês deviam ler. E depois, o capítulo 3 dos Eurocódigos, neste momento, são as propriedades dos materiais. O capítulo 4 são questões relacionadas com a durabilidade, portanto, no caso do botão, estamos a falar sobretudo das classes de exposição e dos recobrimentos das armaduras. Capítulo 5 são regras gerais de cálculo estrutural, portanto, regras que nós temos que seguir para determinadas situações do cálculo do botão, neste caso do botão armado, mas, enfim, para os outros Eurocódigos é diferente. E nós vamos falando deste capítulo 5 conforme vai sendo necessário. O capítulo 6 são os estados limites últimos, portanto, é aquele capítulo pelos quais nós vamos começar quando passarmos para o dimensionamento. Estados limites últimos dos esforços normais, esforço transverso, torção, punçamento, etc., fadiga, etc. Capítulo 7 são os estados limites de utilização. E esta estrutura, em termos genéricos, é igual para os vários Eurocódigos estruturais. Portanto, capítulo 3, materiais, 4, durabilidade, 5, regras de cálculo estrutural, 6, estados limites últimos, 7, estados limites de utilização. Embora seja diferente para cada um dos materiais, a estrutura do Eurocódigo é a mesma. Ou seja, o capítulo 7, nos Eurocódigos de materiais, portanto, no 2, 3, 4, 5, 6 e 9, fala sempre dos estados limites de utilização. Depois, daí para a frente, é específico de cada um dos materiais. Por exemplo, no caso do botão, o capítulo 8 são regras gerais para armaduras. Portanto, estas questões de aderência que tivemos a falar, comprimentos de amarração, comprimentos de sobreposição, que são regras gerais, estão no capítulo 8. Depois, o capítulo 9 diz respeito a regras para elementos estruturais, ou seja, quando nós temos uma viga, um pilar, uma laje, como é que nós temos que colocar a armadura, que armaduras temos que colocar, que regras devem obedecer em termos gerais essas armaduras. E depois, os capítulos 10, 11 e 12 são capítulos que nós não vamos abordar aqui e que dizem respeito à utilização de botão leve, à utilização de botão em elementos pré-fabricados e está-me a faltar o outro, portanto, botão leve, pré-fabricado e botão simples. Portanto, são 3 capítulos que nós não vamos abordar aqui nesta disciplina.
mas portanto, a estrutura geral do Eurocódigo é esta que eu vos disse. Já agora, em termos de estrutura geral, as novas versões dos Eurocódigos vão subdividir os capítulos iniciais e, portanto, a partir do capítulo 3 dos materiais vai passar a ser o capítulo 5 e, portanto, todos os outros capítulos à frente desse vão também sofrer uma decalagem de 2 capítulos, porque há uma subdivisão nos capítulos iniciais. Portanto, em relação às propriedades do botão, portanto, esta tabela é a tabela base que vocês devem consultar. Portanto, a primeira linha, portanto, a primeira coluna, aliás, tem a propriedade em causa e depois temos a primeira linha diz respeito às várias classes de resistência de botão. Portanto, é o valor do FCK, portanto, é o valor da resistência característica à compressão, portanto, é o primeiro número da classe de botão. Portanto, este 20 quer dizer que estão C20, 25, C30, 37, C40, 50. Ok? Portanto, estas são as resistências à compressão. E depois, a terceira linha é o valor médio da resistência de botão à compressão. E vocês têm depois na última coluna qual é a expressão que deu origem a estes valores. E vocês veem que todas estas propriedades são função da resistência à compressão do botão. Quando não diretamente, elas são função de uma propriedade que, por sua vez, é função da resistência do botão à compressão. Por exemplo, sei lá, o módulo de elasticidade é função do FCM, mas, por sua vez, o FCM é função do FCK. Portanto, na verdade, o módulo de elasticidade é função do FCK. E isto é válido para todas as propriedades. São sempre todas válidas a partir do FCK. Ou seja, se eu souber qual é o FCK, eu sei qual é a outra propriedade que eu quero considerar no cálculo. Isto é importante porque nós nem sempre... Imaginem que nós, quando estamos a fazer um botão novo, uma obra nova, nós especificamos qual é a classe de botão e especificamos essa resistência. Mas se estivermos a avaliar uma obra existente, a resistência característica pode não ser nenhuma destas. E, portanto, nós, das duas, uma, ou escolhemos a resistência característica da classe de botão inferior àquela que estamos a usar, e usamos essa, ou então usamos um valor real da resistência característica e determinamos as outras propriedades a partir destas relações que estão aqui indicadas, ou avaliamos-las experimentalmente, conforme quisermos. Então temos aqui depois o valor médio da resistência do botão à tração, o valor característico inferior, o valor característico superior. Portanto, o valor característico, como sabem, é um valor que tem uma probabilidade de ocorrência de 5%. O valor do módulo de elasticidade médio e depois estes parâmetros aqui têm a ver com a forma dos diagramas tensão-deformação. Tá bem? São parâmetros que caracterizam o diagrama tensão-deformação, sendo que para os diagramas que nós vamos utilizar, estas três linhas, εC2, εCO2 e N, são as que nos interessam, está bem? Portanto, estas três linhas aqui, eu vou usar aqui meio. Estas, para os diagramas que nós vamos usar, são as que nos interessam. Vocês veem aqui que no caso da resistência à tração, nós temos o valor médio, temos o valor característico inferior e temos um valor característico superior. Vocês têm alguma ideia porque é que nós temos, no caso da resistência à tração, usar um valor, ou podemos usar um valor característico inferior e um valor característico superior? Por outras palavras, normalmente os valores característicos interessam-nos, são mais baixos do que os valores médios, porque são mais, conduzem situações mais do lado da segurança. Porque é que no caso da tração pode haver situações em que o valor característico que nos interessa é mais elevado que o valor médio? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ideia porque é que isto pode acontecer?
Ninguém tem nenhuma ideia Eu posso só sucintamente repetir outra vez a questão. porque é que no caso do botão à tração nós temos dois valores característicos, um inferior e um superior. Em geral, o valor característico é inferior, por exemplo, ao valor médio, sempre. No caso da compressão, temos valor médio, são 20, característico 12, ou 38, 30. No caso da tração, nós temos o valor médio e depois temos um característico inferior e um característico superior. Ou seja, é porque pode haver situações em que nós considerarmos uma resistência maior à tração seja mais crítico do que considerarmos uma resistência menor à tração. Por isso é que temos os dois. Qual é a situação, ou porquê é que vocês acham que isto pode acontecer? Quando é que uma resistência maior é mais crítica que uma resistência menor? Nenhuma ideia, nenhuma situação em que isto vos ocorra que possa acontecer isto? Não é fácil. Não. É assim, então imaginem o seguinte. Imaginem que vocês têm um tirante de botão, ou seja, uma peça de botão tracionada. Antes, quando vocês começam, e vão-lhe aplicar uma carga crescente, quando vocês começam a aplicar a carga, a força de tração está no aço e no botão, que o botão ainda não fendilhou, certo? Quando se atinge a fendilhação, quando o botão fendilha, o que é que vai acontecer à força que o botão estava a suportar? Zero. A força é zero, mas É zero. a força no botão é zero. E, portanto, o que é que acontece à força no aço? Aumenta. Aumenta. Exato. Certo? Ou seja, o aço recebe tanto mais força quanto maior for a tensão no botão na altura em que o botão fendilha. Certo? Se o botão resistir, imaginem, a 2, vamos imaginar em termos de força, a força que passa para o aço são 2. Se o botão resistir a 3, a força que passa para o aço são 3. Certo? Portanto, o aço tem um salto de tensão nesse instante. Porque a força que o botão tinha passou para o aço. Certo? Certo. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que se essa força for demasiado grande, o aço pode o quê? Pode romper. Pode não aguentar essa força. Está bem? E, portanto, a força de tração, a característica superior, tem a ver com este efeito. Não é um efeito muito comum, mas pode acontecer em determinadas situações que considerar uma força de tração mais elevada para o botão seja pior, em termos globais, do que considerar uma força mais baixa. O módulo de elasticidade do botão, como já vimos, é o valor secante a 0,4 do valor médio, sendo que depois o valor que é dado é para botões com agregado quartzito. Se for agregados calcário e grés, devemos reduzir o valor de 10% e 20% respectivamente. Se for para basalto, o valor deve ser aumentado de 20%. Por norma, nós usamos sempre o valor médio que está no Eurocódigo e não procedemos a estas reduções ou este aumento, sendo que tipicamente os agregados que se usam em Portugal são agregados de calcário, atualmente, embora houve uma altura que se usasse bastante agregados graníticos, mas hoje em dia, devido às reações alcalicílica, não são muito utilizados os agregados graníticos. E, portanto, o valor que nós devemos usar, na verdade, é 10% inferior àquele que está especificado no Eurocódigo. Uma outra característica do botão que vocês sabem é que as propriedades do botão não são constantes no tempo, e, portanto, a resistência do botão evolui no tempo e cresce indefinidamente no tempo. E, portanto, o Eurocódigo define-nos também uma regra de endurecimento para o botão, sendo que em termos de valores característicos, a resistência característica numa idade T é dada por FCM de T menos 8,
para T entre 3 e 28 dias e para T maior do que 28 dias, portanto, que é dado de referência de ensaio do botão, como sabem, a resistência característica é sempre FCK. Ou seja, quer eu esteja a considerar o botão aos 28 dias ou daí por 10 anos, a resistência de cálculo que eu vou usar é sempre a resistência dos 28 dias, em termos de cálculo. Mas, na verdade, a resistência média do botão continua a crescer. E o Eurocódigo dá-nos como é que essa resistência evolui no tempo, em função da resistência média aos 28 dias. Já agora, também, já estou a falar nos 28 dias, também os novos Eurocódigos está-se a discutir a possibilidade de considerar resistências no botão a idades diferentes de 28 dias. Porquê? Porque, como sabem, com estas questões da sustentabilidade e do botão ser um material bastante mau, em muitos aspectos, para o meio ambiente, está a ser substituído, em muitas experiências, cimento por outros materiais, mas sobretudo materiais pozzolâmicos. Materiais esses que só adquirem a resistência máxima, ou não direi máxima, mas uma resistência adequada, numa idade superior aos 28 dias. E, portanto, está a ser equacionada a possibilidade de testar os botões a uma idade superior aos 28 dias. Qual é o problema? É que tem que esperar mais tempo para garantir que o botão está conforme. Portanto, isso, enfim, é algo que está em cima da mesa, mas está ainda a ser discutido. A resistência do botão na idade T é a função da resistência aos 28 dias multiplicada por um coeficiente beta-CC. Para a resistência à tração, é uma expressão semelhante, só que agora o coeficiente beta-CC está elevado a um fator alfa, em que alfa igual a 1 para T menor que 28 e alfa igual a 2/3 para T maior do que 28 dias. Algo de semelhante para o módulo de elasticidade, embora agora aqui seja apresentado na expressão FCM de T sobre FCM, mas se voltarmos aqui atrás, FCM de T a dividir por FCM é beta-CC de T. Não percebo muito bem porque o Eurocódigo de vez em quando faz estas coisas, que é mudar a fórmula, mas isto é beta-CC elevado a 0,3 vezes SCM. Portanto, esta função beta-CC, que o Eurocódigo depois define desta forma que está aqui, é a função que nos permite avaliar a resistência do botão numa qualquer idade diferente de 28 dias. E tem esta forma meia maluca que está aqui, que é exponencial de S, que é um parâmetro que multiplica 1 menos raiz quadrada de 28 sobre T, em que T é a idade em dias. E S é um parâmetro que depende do tipo de cimento. Toma os valores 0,2 para cimentos do tipo chamado da classe R, e depois o Eurocódigo especifica quais são os cimentos que são da classe R, 0,25 para cimentos da classe N, e depois que são estes dois, e para cimentos de classe S, ou seja, cimentos de endurecimento lento, toma o valor 0,38. Em termos de gráficos, temos aqui as três curvas para botões de endurecimento lento, normal e rápido. Ou seja, o botão de endurecimento rápido, obviamente que endurece mais rapidamente, mas depois, com o tempo, as propriedades atingem valores mais baixos. Os botões de endurecimento lento têm um ganho mais lento de resistência, mas depois acabam por atingir valores maiores proporcionais da resistência com o tempo. Só para terminarmos hoje, falar aqui na obtenção dos valores de cálculo da resistência. Portanto, como eu vos disse, os valores de cálculo para estar limite último correspondem a dividir a propriedade característica por um coeficiente parcial de segurança. Portanto, o método geral de dimensionamento temos o valor médio das ações, nós, para o projeto, consideramos o seu valor característico e
multiplicamos através de uma combinação de ações esse valor característico para obter um valor de cálculo. Do lado do material, o processo é o inverso. Temos o valor médio, calculamos o valor característico, que é a propriedade do material que nos interessa, e depois transformamos esse valor característico num valor de cálculo. Sendo que em termos de dimensionamento, em estado limite último, estes valores do lado das ações e do lado da resistência têm que estar, obviamente, separados. Como é que nós calculamos, então, o valor de cálculo da resistência a partir do valor característico? Através desta expressão que está aqui. Portanto, FCD, que é o valor de cálculo, vale αCC, FCK sobre γC. Em que αCC é um coeficiente que tem em conta a duração das ações e que no caso do botão vale 1, neste momento. Eu digo neste momento porque já valeu 0,85, está-se a discutir se vale ou não 0,85 ou se vale 1. E no caso atual, mesmo no caso atual das pontes, o αCC vale 0,85. Mas no caso dos edifícios, o αCC vale 1 e γC é o coeficiente parcial de segurança para o betão que toma o valor 1,5. Isto quer dizer, por exemplo, que se tivermos um C30, o valor de cálculo que nós vamos usar é 30 a dividir por 1,5 vezes 1, portanto vamos usar 20 megapascal de resistência. Os valores do γC dependem do material e do tipo de ação. Portanto, se for uma ação persistente ou transitória, toma o valor 1,5. Se for uma ação acidental, toma o valor 1,2. Mas, por norma, para as ações que nós vamos considerar, o γC toma o valor 1,5. No caso da resistência à tração, quando é necessário o valor de cálculo da resistência à tração, e há propriedades que nós vamos ver que é necessário o valor de cálculo da resistência à tração, embora não para o dimensionamento das secções, a expressão é semelhante, conforme podem ver, é αCT, também toma o valor 1, FCTK005, portanto o valor característico inferior da resistência do botão à tração, a dividir por γC, que é o mesmo coeficiente parcial de segurança. Em termos das relações tensões e extensões para o cálculo, ou seja, dos diagramas sigma-epsilon. O diagrama que nós vamos, em geral, utilizar para o dimensionamento em estado limite último é o chamado diagrama parábola-retângulo, portanto, que é composto por um tramo inicial parabólico, seguido de um tramo reto, e a extensão onde acaba essa parábola, a extensão epsilon C2, e a extensão máxima é a extensão epsilon C2. Estes valores são aqueles tais que vinham referidos no quadro 3.1 e que eu marquei a vermelho. Os valores da resistência, em termos de estado limite último, é o valor de cálculo, portanto é esta curva a cheio. Em termos de valores característicos, é esta curva a tracejado que está aqui representada. A equação da parábola é dada por esta expressão que vocês veem aqui, que é a expressão de 3.17 do Eurocódigo, sigma C igual a FC 1 menos epsilon C sobre epsilon C2 elevado a n, ou simplesmente sigma C igual a FCD para epsilon maior que epsilon C2. Isto é uma expressão que tem assim um aspecto meio esquisito, mas isto, se lembrarem, o n vale 2 para os botões correntes, e portanto isto é a equação de uma parábola pura. Para botões de classe resistente maior do que 50 megapascal, o n deixa de ser 2, portanto é uma parábola generalizada, ou seja, o expoente não é exatamente 2, vai decrescendo à medida que o botão vai crescendo. Temos também uma possibilidade diferente, que é usar um diagrama parábola-retângulo, mas depois mais à frente vamos falar disto. No caso de termos botão cintado, ou seja, botão que está comprimido lateralmente também, nós temos um ganho de resistência. Então podemos considerar uma resistência à compressão superior àquela